Estamos retornando com a nossa entrevista com o deputado Roberto de Lucena. Ele é o presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados. E, deputado, então vamos tratar de mais um assunto que é bastante simples, não é? Prisão após condenação em segunda instância e foro privilegiado. O senhor acha que isso aí traz algum tipo de risco, por exemplo, para os avanços no combate à corrupção? Em relação ao foro privilegiado... O senhor é a favor ou contra? Eu sou a favor, mas eu não sou a favor da maneira que foi deliberado, que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Que foi uma decisão parcial. Eu sou a favor de que o foro privilegiado seja restrito, mas seja restrito para todos os servidores públicos, inclusive para os ministros das altas cortes do judiciário, de que ele contemple apenas o presidente da República, governadores, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo e ponto final. Quando ele focou apenas a classe política, ele perdeu a sua legitimidade. Eu defendo uma PEC que tramita no Congresso Nacional, já está na Câmara, de autoria do nosso senador Álvaro Dias. Essa PEC, ela vai exatamente nessa direção. O Supremo, ele restringiu o foro para os políticos e a PEC, ela restringe o foro privilegiado para todos os servidores públicos, com estas poucas exceções. Então, eu entendo que a sociedade não quer, o foro tem se tornado, ao longo desses anos, ele perdeu muito da sua razão de ser. E ele acabou se tornando um refúgio para aqueles políticos e agentes públicos que têm problema. Então, nós temos que tirar essa cobertura, esse refúgio e fazer com que todos efetivamente respondam sem o foro privilegiado por aqueles eventuais ilícitos ou crimes que cometeram. Mas ele tem que vir acompanhado com essa prisão, possibilidade de prisão em condenação em segundo grau. Como está hoje. Como está hoje. Certo? Como está hoje. Na verdade, isso já era um tema pacificado. Por que novamente se levantou esse assunto e se propôs repensar a prisão em segunda instância? Será que foi por causa do Lula? Totalmente. Foi quando nós vivemos no Brasil aquele momento que foi um momento histórico, um momento importante, exatamente no que estávamos há pouco falando, nessa necessidade de que a sociedade perceba e ela tenha o sentimento de punidade, de que o pau que bate em Chico bate em Francisco. E isso faz com que haja essa consciência social de que o crime não compensa. Então, foi a partir da prisão do Lula que o assunto foi retomado. E aí eu não entendo por que esse procedimento, essa postura de 2 pesos e 2 medidas. Eu entendo que essa medida ela está consolidada para as depurações que têm sido feitas através das operações realizadas pelo Ministério Público, Polícia Federal, operações das mais diversas. A prisão em segunda instância, ela tem sido nesse momento necessária, pode ser que de repente, daqui a 10, 20 anos, nós até possamos rever. Mas nesse momento, para fazer a depuração do país, ela é absolutamente necessária. Até porque, né, deputado, se a gente for falar em última instância, últimos recursos, se fosse num país em que o tribunal julgasse, até estava razoável. Até a Constituinte de 88 poderia ter razão. Mas num Supremo que não julga, que não aplica a justiça, vai para o decurso de prazo, vai o sujeito vai protelando o recurso do recurso, o embargo do embargo do embargo. Uhum. E aí não se julga, aí não se condena, aí não se faz justiça. Agora, vamos pensar na maior democracia do planeta, que é os Estados Unidos. Como é que é lá? É na segunda instância, na terceira instância? Na primeiríssima. Na primeira.
Não tem choro nem vela. Houve a imposição da pena, imediatamente houve o cometimento do crime, a pessoa é presa, ele vai se defender preso, vai fazer os recursos preso. Então, no Brasil, nós ainda estamos oferecendo a possibilidade que não seja na primeira instância, que seja na segunda. Eu entendo que, neste momento, esse instituto, esse dispositivo legal, ele é absolutamente necessário para a depuração que nós pretendemos seja feito no país. Agora, deputado, como é que o senhor está olhando essa situação do país atravessando corrupção, atravessando denúncia, atravessando coisas que são inimagináveis? Por exemplo, esse dossiê da CIA é uma coisa que surgiu num determinado momento e todo mundo parece levado a crer que aquilo ali é verdade. Parece que a CIA virou uma entidade superior que tem sempre razão. O senhor acha que isso é intencional, nesse momento, surgirem coisas como essa? Nós estamos diante de um exercício de oportunismo. Nós temos uma parcela da classe política que está absolutamente drenada, desidratada, que está sem discurso, por isso o seu discurso é um discurso apelativo, e em função da falta desse discurso precisa se apegar naquilo que a vida inteira combateram. Pelo amor de Deus, quando é que nós decidimos abrir mão do que somos enquanto país soberano e trazermos para cá e parametrarmos o nosso debate em função de um relatório da CIA? Então, o Brasil precisa ter muito cuidado, a sociedade brasileira precisa ter muito cuidado. Nós temos hoje dois extremos que gritam muito, né? Que são oportunistas, que veem no atual desenho político nacional uma janela de oportunidades, um para tomar o poder, outro para ocupar, para retomar o poder. E no meio disso está a coletividade, a sociedade, no meio de uma guerra de comunicação e de exércitos oportunistas. Então nós precisamos de muita lucidez, de muito cuidado, e nós precisamos ter muita tranquilidade neste momento, inclusive em relação a esse tipo de informações que chega para nós no momento absolutamente inadequado, às vésperas de um processo eleitoral. Agora, como é que o senhor analisa essa questão dos institutos de empresas, como o CNT, outras empresas, patrocinando pesquisas onde aparece o nome de um condenado, um político que está preso, que está incluído no ficha limpa? Não deveria haver um cuidado maior, porque esse cidadão, o Lula, não vai ser candidato. Não será candidato. Agora, eu vou ser muito objetivo e muito transparente. Primeiro, eu reconheço que uma parcela da população brasileira gosta do Lula e reconhece no Lula uma liderança como poucas lideranças surgidas nesse país, e que, em função da sua liderança, do seu carisma, ele escreveu uma história muito interessante de superação e liderou um processo que ofereceu ao Brasil uma série, um menu, um cardápio de coisas positivas. Mas nós não estamos falando disso. Nós não estamos falando de um menu de coisas positivas que foram oferecidas. Nós estamos falando de alguém que foi condenado em primeira instância, que foi condenado em segunda instância pelo cometimento de um crime. Não está sendo julgado aqui a pessoa do Lula. Nós não estamos falando da pessoa, estamos falando do que ele fez segundo a justiça, que apurou, que julgou e que condenou. Além deste processo pelo qual ele foi condenado, existem mais outros processos. 7. Mais 7 processos. Somados, se ele for condenado em todos eles, mais de 100 anos de prisão. Independentemente do que ele representa para uma grande parte do povo brasileiro. Ele errou, ele cometeu crimes, ele está respondendo pelas suas escolhas.
Agora, quando o Instituto de Pesquisa faz uma pesquisa de um cenário político, de opinião de voto, que interfere, que influencia, e ela inclui nessa pesquisa o nome do Lula, que não será candidato. Para ser candidato, nós precisaríamos rasgar a Constituição, precisaríamos rasgar os diplomas legais que regem o processo democrático, o processo eleitoral no país. Nós precisaríamos ter uma convulsão. Não existe, Lula não será candidato. Agora, quando esses institutos bancam a presença do Lula como candidato, eles mandam uma mensagem péssima para a sociedade. Eu tenho filhos, eu tenho uma filha com 31 anos, eu tenho um filho com 28 anos, eu tenho 2 netinhas. Minha neta primogênita tem 10 anos, a minha neta caçula tem 2 anos. Olha a mensagem que esses institutos estão mandando para os meus filhos e as minhas netas, para os seus filhos, suas netas, para meu amigo, minha amiga telespectadora, os seus filhos e as suas netas. Então, nós precisamos tomar uma postura de rejeitar esses institutos. Eles precisam ser questionados, inclusive judicialmente, pelo seu comportamento, pela sua postura e pela contribuição para o caos que eles estão dando para a democracia do nosso país. Bom, nós vamos continuar a nossa entrevista com o deputado Roberto de Lucena e no último bloco do programa vamos tratar um pouquinho do Podemos. O que Podemos vai propor através do seu candidato Álvaro Dias para, quem sabe, dar uma luz no túnel e que não seja o carro vindo em contramão. Nós já voltamos.